Tô até com... Tá no seu canal, né, Laís? Ó, já está sendo transmitido. A gente já estão vendo e ouvindo a gente ou não? Sim. Ai, tava tão bom aquele papinho, a gente agora não pode mais ficar falando disso. Pode, não começou a palestra ainda? Você vai colocar a contagem? Alguém perguntou alguma coisa para mim? Não. Não, a Laís, ela vai colocar a contagem para começar. Ih, eu não sei fazer isso, não. Me passa o link aqui no chat privado. Aliás, viu, Graciele, tu pode me avisar pelo chat privado aqui, viu? Quando faltar uns 10 minutinhos. Ou prefere pelo WhatsApp? Não, pode ser. O chat privado, imagino que é só entre nós aqui, né? Sim. Aqui do lado, né? Na própria plataforma. Se puder mandar o link, inclusive, por aqui, do YouTube. Legal, obrigado, Laís. Eu abri no YouTube, eu tô vendo que tem um pouquinho de delay. Sempre tem, é. O professor João já está online. Um abraço para o professor João. Ele que é o responsável aqui por me trazer aqui para a palestra. Na verdade, está com grande delay, né? Olha lá. Dois minutos para começar. Espero que o microfone esteja ok agora. Aí. Deu o horário, acho que a gente já pode começar para não atrasar a próxima.
Olá, boa noite e nossas boas-vindas ao terceiro dia do Congresso de Bioética e Bem-Estar Animal. O tema nesta primeira palestra é a bioética e os animais na ciência. Nesta palestra, estamos recebendo com muita honra e gratidão Thales de Astrogildo e Trez. Thales é biólogo pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em ética aplicada pela Universidade Católica de Leuven, na Bélgica, e doutor em educação científica e tecnológica, também pela Universidade Federal de Santa Catarina. Desde 2004, é professor da Universidade Federal de Alfenas, Poços de Minas, Poços de Caldas, Minas Gerais, onde leciona a disciplina Ética, Ciência e Sociedade. Tem sua trajetória acadêmica dedicada ao tema do uso de animais para finalidades científicas, contribuindo com uma perspectiva crítica, ética e científica sobre a temática. Professor Thales, muito obrigada por aceitar o nosso convite e por abrilhantar o nosso evento. Preparamos com tanto carinho, com um tema tão relevante e necessário. Fique à vontade para dar início à sua apresentação. Obrigado, Graciele, tá? Obrigado a Laís, que está nos bastidores aqui do suporte técnico também, ao professor João, né, que mobilizou aí, né, na verdade o convite foi feito por ele. Eu já tive a oportunidade de numa mesa redonda, né, numa outra ocasião, conversar sobre esse tema, e é um tema muito legal, assim, um tema que eu gosto de ser convidado para falar, né? Eu tenho, não sei, eu sempre me interessei, desde que eu entrei na biologia, né, eu sempre me interessei por esse tema da bioética e acabei levando isso, né, como, enfim, como um tema de pesquisa mesmo, e então é sempre um prazer poder compartilhar, né, essas ideias, né, esses conceitos com vocês. Espero que o debate também, nas perguntas, a gente possa cobrir alguma outra coisa, porque assim, é isso, né, de antemão eu já falo que isso daria um simpósio, né, quer dizer, só esse tema da bioética, os animais na ciência, daria várias, né, atividades, né, tem muita coisa aí dentro, né, muitos aspectos, né, então sempre tem um fator de tempo que é limitante e é um desafio, né, tratar de tanta coisa em tão pouco tempo, mas eu não, enfim, né, eu sou daquela filosofia do menos é mais, então assim, eu fiz uma apresentação aqui, mas assim, não vou me apegar muito a cumprir ela até o final, né, eu vou talvez passar alguns slides, né, com certeza passar alguns slides, e é isso, tá? Quando eu terminei o curso de biologia, eu estava determinado a estudar alguma coisa, né, fazer alguma pós-graduação em bioética. Isso foi em 1999. E praticamente no Brasil, né, a bioética ela estava muito centrada na ética biomédica, no biodireito, né? Então, são perspectivas, são escolas, né, da bioética bastante, já antigas, inclusive, mas no Brasil, né, que já havia algum encaminhamento nesse sentido para uma formação, mas não era bem o que eu queria, né? Então, eu acabei tendo que sair, fui fazer o meu mestrado em Leuven, né, na Universidade Católica de Leuven, na Bélgica, e era meio que o que tinha, assim, né? Agora, hoje, a gente olha, assim, para as pós-graduações, tem tanta coisa, né? Tem tanta, né, para quem se interessar por bioética, tem muitas abordagens, já não está mais dominado pelo campo do biodireito ou da ética biomédica, né? E assim, a bioética é um tema que atravessa muito as questões científicas, enfim, vários aspectos, né? E quando a gente pensa nos animais, é realmente algo que é um tema persistente, digamos assim, né? A gente tem já há bastante tempo discutido, apresentado, né, quer dizer, há um debate, né, acadêmico posto, né, já há algum tempo dentro desse recorte, né, da bioética e dos animais na ciência.
tá? Então, quando a gente pensa nos animais na ciência, a gente tem que pensar também numa diversidade, né, bastante grande, assim, de tipos de uso, né? De fato, assim, a gente vai rapidamente pontuar, né, mas os animais, eles foram incorporados na prática científica no período da Revolução Científica, e, portanto, já há algum tempo, né, um tempo considerável, fazendo parte da nossa história moderna, né, mas realmente um lugar, o animal ocupou um lugar muito importante, né, dentro da ciência, e isso precisa né, essa complexidade desse uso precisa tá posto, né, quando a gente pensa, né, nas formas diversas de utilizar animais. A gente pode ter, né, várias tipologias, né, vários tipos de emprego, e cada tipo de emprego vai demandar um tratamento, né, uma abordagem, né, particular própria, né, para esse emprego, tá? Então, aqui a gente tem uma tipologia aí que já, né, mas a gente vê pelo menos 9 formas de empregar animais para finalidades científicas, né? Então, a gente vê como o animal atravessa, né, esse campo da prática científica em vários lugares, e é importante a gente ter essa noção, né? Uma outra noção importante também é uma diferenciação que a gente precisa fazer quando a gente pensa em animais na ciência, né? É quando a gente usa animais para ensinar alguma coisa e quando a gente usa animais para pesquisar alguma coisa, ou para, inclusive, uma outra forma de pensar é quando a gente usa animais para testar alguma coisa, né? Mas pesquisa e teste tá ali, né, muito, muito próximo, então a gente pode trabalhar nessas duas finalidades, né? Então, quando a gente pensa em usar o animal para ensinar alguma coisa, a gente está trabalhando com um tipo de conhecimento que já está consolidado, que já é sabido, né, que ele já está posto em algum lugar, não se trata de gerar nenhum tipo de conhecimento novo, mas sim de alguma forma, transmitir esse conhecimento, né, trabalhar esse conhecimento, trabalhar essa habilidade, muitas vezes, dependendo, né, do que está em questão no ensino, tá? Por exemplo, se eu sou um professor de prática cirúrgica, as habilidades cirúrgicas, né, já não são tanto conceitos ou conhecimentos, né, teóricos, mas a habilidade cirúrgica é um tipo de conhecimento prático, mas que já está dominado, né, já está, não que não haja evolução nisso, aí a gente entra para o campo da pesquisa, mas naquele ambiente de ensino, né, nesse cenário didático, essas habilidades elas já estão dominadas pelo professor ou pelo responsável pela aula prática, né? E basicamente se trata, em qualquer cenário, né, de conhecimentos práticos ou teóricos, de transmitir, de trabalhar esses conhecimentos junto com um grupo de pessoas, tá? Então, o ensino quando esse conhecimento ele é trabalhado através de um instrumento animal, né? Então, a gente pode falar que o animal ele não é um modelo, mas ele é um instrumento, ele é um meio, ele é um recurso, né, didático para trabalhar esses conhecimentos. E a pesquisa, que é esse campo, eu diria até mais controverso, tá? Que é onde eu preciso chegar num conhecimento novo, eu preciso testar alguma coisa, saber o tipo de reação, eu preciso, né, encaixar alguma pecinha ali do conhecimento que é desconhecida ainda. Então, a pesquisa tem esse campo de investigação, onde o animal, sim, então ele não é usado como um instrumento, mas como um modelo, né, para formulação de hipóteses, para testes, né? Então, assim, ele e é onde a discussão ela é mais sensível, digamos assim, né? A gente vai entender porque, espero, né, um pouquinho mais para frente, mas é importante que a gente tenha também esse discernimento. Então, dentro desse campo, a bioética, ela obviamente, ela faz parte disso, no sentido de que ela é um tipo de pensamento, é uma contribuição da filosofia, né, que está interessada em entender os porquês, né? Então, a bioética, ela vai lançar um olhar crítico sobre esse lugar do animal, tanto no ensino quanto na pesquisa,
enfim, né, usando todos os instrumentos críticos da filosofia. Então, ela é uma linha de pensamento, né, uma escola de pensamento que vai fazer indagações, né, vai fazer questionamentos, vai trabalhar esses porquês, né, do animal estar sendo utilizado dessa forma, né, nesses lugares, tá? E então aqui, né, tem um contexto desse animal, né, que chega para a ciência, que ocupa o seu lugar na ciência, tem um contexto né, moral, certo, do status moral desses animais, né, por que com os animais a gente aceita, né, esses tipos de intervenções, de procedimentos, em lugar de outros, né, por exemplo, de seres humanos, né? Então tem toda uma discussão moral sobre a moralidade, né? Então esses são os porquês, né, que a bioética acaba provocando, né, na nossa forma de entender esse lugar do animal dentro da prática científica, e a questão do como, que é uma questão muito prática, né, uma questão muito interessada, né, em procedimentos, né, em instrumentos, em métodos, tá? Eu coloco essa questão do como e do porquê como, né, como algo assim meio binário, né? Mas porque eu acredito muito que e ainda mais em se tratando de uma conversa sobre a bioética, né? A gente tem que dar uma ênfase no porquê, tá? É realmente algo que a gente precisa entender um contexto para depois, inclusive, poder a gente se permitir pensar em alternativas, em métodos para substituir, e uma vez compreendida essa problemática, a gente pode, então, fazer a proposição, né? Quer dizer, de fato, quando a gente chega à conclusão, né? E isso não é nenhum spoiler, né? Isso é o que está posto, inclusive, na literatura, quando a gente chega à conclusão de que, cara, é difícil justificar moralmente o uso de animais na ciência, né? O uso prejudicial, depois eu quero falar um pouquinho sobre isso também, tá? Para não estigmatizar todo tipo de uso que se faz de animais na ciência, mas quando a gente fala do uso prejudicial, né, é muito difícil a gente justificar essa prática, do ponto de vista ético, né? Quer dizer, essa forma de pensar, ou essa crença de que o animal, né, pode ser utilizado de forma prejudicial para atender às necessidades humanas ou quaisquer outras, né? Ela é uma forma de pensar já obsoleta diante de um cenário que a gente vai também comentar muito rapidamente aqui, moderno, né, tecnológico, né, quer dizer, tem um contexto social, tecnológico, cultural que realmente coloca em xeque esse lugar do animal, né? Esse lugar do animal na ciência. Eu estou falando aqui dentro de um recorte, obviamente, é óbvio que a bioética ela trabalha nos questionamentos outros, né, em relação aos lugares que os animais ocupam no nosso dia a dia, como alimentação, vestuário, entretenimento, tração, né, enfim, tem uma série de lugares, né, que o animal faz parte da nossa vida, né, humana, que a bioética, obviamente, não se poupa, né, em levantar também esses questionamentos, tá? Então, é algo que, né, que a gente precisa entender, então, essa dimensão contextual, tá? Então, falando em contexto, né, quando a gente pensa nessa chegada do animal, é óbvio que o animal, ele sempre, perdão, mas ele é muito antes da Revolução Científica, ele era utilizado, né, em incursões, não dava nem para dizer que eram experimentos, tá? Mas era realmente algo de abrir um bicho, de ver o que tinha dentro, né? Uma coisa de uma curiosidade que era amparada por uma mentalidade moral da época, né? Mas a gente vê isso já desde a antiguidade, nessas práticas onde animais, né, essas práticas barbáricas, né, inclusive nessa época se cometiam barbaridades de toda a ordem,
inclusive contra, né, membros da nossa própria espécie, mas o animal também entrou nesse cenário bárbaro, né? Então, aqui tem algumas ilustrações, né, de obras de arte, onde a gente vê, né, essas práticas representadas, né, com muita, né, muito presente esse tipo de procedimento e de registro também, né, na época. E aqui um detalhe, inclusive, muito interessante de uma obra de um livro de anatomia do século XVI, a gente vê aqui nessa letrinha T, por exemplo, né, acho que vocês conseguem, espero que vocês consigam ver, tem uns humanoides aqui, né, que são uns anõezinhos que eram chamados de putti, tá? E eles estão aqui içando pelas patas traseiras um cachorro, né? Então o cachorro está aqui, ele amarrou a corda, né, das patas, né, das patinhas traseiras do cachorro, e eles estão meio que subindo esse animal, né? Muito provavelmente para o abate, né? Tem aqui uma série de instrumentos, né, de corte, lâminas, bastões, né, que justamente para fazer o procedimento. Nessa outra letrinha aqui, a gente vê também esses mesmos humanoides, né, aqui com bisturi, na verdade com uma navalha na época, né, e aqui um caso um porco, né, o porco está amarrado numa mesa, né, e ele está sendo aberto, né, com uma navalha. E aqui sempre uma referência aos clássicos, né, essas práticas de vivissecção, nesse caso, né, quando o animal está vivo e ele é aberto enquanto está vivo. Portanto, essas práticas de vivissecção, ou mesmo de dissecção, eram sempre acompanhadas por obras, né, geralmente obras da área anatômica, muito provavelmente galeno, né, de um conhecimento galênico aqui. Então, a gente tem essas representações que mostram bem como é que era a ética, né, quer dizer, como que era a moralidade, né, o status moral dessa... Isso tudo, obviamente, era muito natural, não havia um problema de fato, não havia um problema social, isso não era uma questão social predominante. Né? Claro que haviam pessoas que eram contra, haviam filósofos que já há muito tempo escreviam contra essas barbaridades, mas, quer dizer, o pensamento dominante, né, o pensamento moral dominante, que encontrava amparo, inclusive, num pensamento religioso, no conhecimento religioso e no conhecimento filosófico da época, né, que dizia que os animais não têm alma, que os animais são máquinas, né, que são objetos, certo? Então, assim, havia uma filosofia que justificava esses procedimentos de forma a evitar as problematizações, né, qualquer tipo de problematização, tá? A gente tem, inclusive, uma obra muito importante de William Harvey, né, esse sujeito aqui, que foi um fisiólogo ou fisiologista inglês, né, do século XVI, ou 17, se não me engano, nessa transição, ele escreveu o exercício anatômico do movimento do coração no sangue nos animais. Aqui está a capa do livro, né? E aqui está o próprio William Harvey, né, performando uma dissecção aqui num cervo. Chama atenção nessa obra que aí a gente pode, e aí, claro, isso acontece já na Revolução Científica, né, nesse período, uma institucionalização do animal, né, uma formalização do animal como um meio, como um objeto, né, como um recurso da ciência, que estava ali em gestação, tá? Mas chama muito atenção essa sistematização que William Harvey cuidou de forma muito geniosa, muito engenhosa, né? Ele fez a dissecção de mais de 80 espécies de animais para poder formular uma teoria de circulação do sangue, né, nos animais, tá? E isso, inclusive, chamou muito atenção, a leitura dessa obra chamou muito atenção de um filósofo francês chamado René Descartes, que você já deve ter ouvido falar. Então, Descartes ficou muito impressionado com essa sistematização, esses procedimentos, né, que começavam a ganhar uma cara de protocolo, né, começava a ficar com cara de experimento, tá? Então, o René Descartes, inclusive, escreveu, inspirado nessas e outras obras similares de época, o livro Discurso sobre o Método,
onde ele, né, vai traçar aí alguns aspectos da ciência experimental, né? Descartes era um filósofo, mas ele também fazia experimentos diversos enfim, né, ele é considerado o pai da filosofia, e conseguiu estabelecer uma filosofia científica também a partir da leitura dessas obras, né? E essas obras tinham muitas, né, peculiaridades. Por exemplo, esse aqui é um livro de Realdo Colombo, um anatomista do século XVI, também contemporâneo enfim, a todos esses né, cientistas, né, que estavam ali se formando, William Harvey, tem uma série de outros, né, mas aqui tem um trechinho interessante, né, que ele fala aqui, ele escreve, né, vocês verão, ele está narrando aqui uma vivissecção de uma cadela prenhe, tá? Vocês verão os fetos e as suas membranas, o córeo, o alantóide, o âmnio contendo suor e urina. Verão que Vessálios estava errado em atribuir membranas caninas às mulheres. Verão quão belo o feto se posiciona no útero, com suas patas formando uma cruz. E a suplicação ao Deus onipotente, com respeito à sua criação, rezar para que os fetos venham à luz. Interessante aqui, verão algo que não acreditariam. A mãe, morrendo por causa do corte no útero, mostra mais solicitude aos seus filhotes do que por si própria. Então, assim, é uma narrativa muito bárbara, né? Quer dizer, ele está chamando atenção para essa súplica, né, da mãe, né, desses filhotes, que se preocupa mais com os filhotes do que com ela naquela condição de estar aberta ali, né? Então, ela uiva se você machuca um dos seus filhotes, mas é silenciosa e os lambe com grande piedade se os leva à boca. Essa é uma forma de descrever esse experimento que era muito comum na época, mas quando a gente lê agora, né, do nosso lugar, é bizarro, é uma coisa bárbara, é uma coisa inimaginável, certo? Então, isso é um exercício da bioética, né? Quando a gente pensa na história da nossa relação com os animais, né, de como esses significados eles foram sendo transformados ao longo do tempo, né, de forma que na Idade Média, por exemplo, essas práticas eram corriqueiras, eram práticas que aconteciam né, dentro de uma normalidade, né? Quer dizer, não havia um questionamento, não havia uma problematização maior em relação a isso. Tá? Então, são excertos que a literatura... tem um historiador inglês que chama Roger French, que ele escreve sobre o período do Renascimento, né, e como que os anatomistas exploravam a vida dos animais e a morte dos animais na construção de uma anatomia. Né? Ele fala de Vessálios aqui, de fato, né, Vessálios ele foi um anatomista belga que teve né, ele conseguiu corrigir muitos erros da anatomia galênica, tá? Porque Galeno criou uma anatomia humana baseada na dissecção de macacos e porcos, principalmente. Então, durante 15 séculos, né, Galeno foi um cara que viveu no século II, era um médico do período romano, né? Ele era um médico dos gladiadores, então ele tinha um contato com né, esse cenário, né, quase que anatômico, né, exposto, assim. Mas, por uma questão de época, ele não podia fazer a dissecção desses corpos, desses seres humanos, e por observação ele, né, tinha essa ideia de extrapolação, né, de que o que tem dentro de um macaco e de um porco é muito parecido com o que tem dentro de um ser humano. Portanto, né, por similaridade, ele construiu uma anatomia humana baseada em animais. Então, durante 15 séculos, né, foi um conhecimento enciclopédico que Galeno produziu e que deixou de herança, né? Então, assim, Galeno era uma referência para os estudos anatômicos na Europa, né, nesse cenário, né, do Renascimento, principalmente. Então, Galeno foi uma referência, até Vessálios, né, que é esse cara que o Realdo Colombo tá pontuando, a partir das dissecções em humanos, que passou a ser mais comum, né, a partir de determinado momento. Aqui na própria imagem do livro a gente vê um cadáver humano, né, curiosamente, tá? Mas havia momentos em que a igreja flexibilizava o estudo desses cadáveres humanos, né, porque eram considerados uma profanação,
era considerado uma heresia, né? Quer dizer, abrir um corpo de um ser humano para poder estudar a obra divina, isso era considerado um atentado, né, à igreja na época. Mas havia alguns momentos em que a igreja flexibilizava isso e falava, não, conhecer a anatomia humana é conhecer a obra de Deus, é se aproximar, né, dessa força divina criativa. Então, em alguns momentos se permitia e, enfim, aí a gente começava a ver que Galeno tinha realmente feito muita coisa errada, escrito, registrado, ele tinha criado uma anatomia totalmente baseada em animais, mas quando a gente passou a olhar para o ser humano, para o corpo humano, a gente viu que Galeno tinha errado muito, tanto que Vesalius, quando ele escreveu o seu livro De Fábrica, no século XVI também, ele corrige mais de 200 erros de Galeno, né? Porque Galeno falava que o fêmur era torto, que tinha algumas estruturas, e aí Vesalius foi meio que mostrando que não era bem assim, né? Que na anatomia humana, né, nos cadáveres humanos, isso não encontrava realidade, tá? Mas claro que alguma coisa ou outra se mantinha, então nessa época havia um questionamento da anatomia galênica, porque começou-se a estudar o corpo humano, e a ver que o corpo humano tinha suas peculiaridades, as suas especificidades anatômicas, né? Algo próprio da espécie humana, tá? Então a gente fez uma revisão muito grande da anatomia nesse período por conta de uma dependência, né, desse conhecimento anatômico que era construído em cima de animais. E aí a gente tem, né, saindo lá da Idade Média e entrando para, né, o nosso momento agora, a gente tem uma série de transformações, né, de um contexto que é muito diferente, né, do ponto de vista, enfim, sobre todos os aspectos, né, mas a gente tem, eu pontuo aqui algumas questões que são cruciais para a gente poder entender essa transformação do significado do animal, porque é tudo sobre significado, né, dentro da perspectiva da bioética, né, o animal, o que o animal significava na Idade Média? Ele significava uma coisa. Para Descartes, por exemplo, que eu comentei há pouco, ele estava fora do círculo de consideração moral, né? Ele não era um res cogitans, ele era o res extensa, né? Ele estava no mesmo campo das coisas, dos objetos inanimados, ou dos objetos, desprovido de alma, né? Um mecanismo, tá? Então a gente tem essa perspectiva filosófica, né, que, né, domina, né, esse significado, tá? E a gente tem agora um novo contexto, né, moral, onde muitos filósofos, principalmente, né, desafiam essa perspectiva moral tradicional, dominante, e recolocam, né, ressignificam, na verdade, o animal. Então, é de novo a questão do significado. O animal passa a ter um outro significado, né? Por conta das investigações, por conta da pesquisa, né? E aí, né, eu acredito que tenha muita gente aí, né, inclusive há um congresso de bem-estar animal, mas assim, a área do comportamento animal, a área da etologia foi crítica para a gente poder entender um universo até então desconhecido ou muito provavelmente negligenciado desse universo subjetivo dos animais, né? De repente, quando a gente passa a olhar o comportamento animal e a estudar esse comportamento animal, a gente começa a ver e a realmente a trazer fatos, né, de que os animais eles têm qualidades e características muito próximas, muito similares a dos seres humanos, e não há nenhuma surpresa nisso, porque todos nós somos animais, né? Então, assim, processos cognitivos, a razão, por exemplo, né, que sempre foi atribuída à condição humana, ela passa a ser reconhecida na condição não humana, né? Quer dizer, há processos cognitivos complexos em outras espécies animais, há processos de demonstração de emoções, né? Quer dizer, a existência de emoções que também era algo restrito ao nosso
campo, né, passa a ser identificado, né, dentro dessas investigações, dentro desse olhar sobre os animais, né, e tudo isso, né, todas essas construções, né, que a ciência faz, que a filosofia faz, e que tem digamos que elas são mais presentes, né, é muito recente, né, a presença dessas construções na nossa sociedade, né, no nosso momento, que isso tem transformado a percepção das pessoas, e, enfim, e na verdade, né, gente, assim, quem tem bicho em casa sabe, né, que o animal sente, que o animal evita, né, sofrimento, que o animal demonstra carinho, afeto, né, todo mundo que tem bicho em casa e olha com atenção para esse animal percebe esses mecanismos. Então, é inconcebível hoje a gente tratar desses animais no lugar de um objeto, de uma coisa, tá? E, obviamente, que isso mobiliza aqui um setor importante nesse contexto cultural novo, que é da sociedade civil. Então, a gente tem cada vez mais grupos, cada vez mais pessoas, né, mobilizadas em torno dessa causa, dessa condição, desses usos, né? Então, a bioética, ela acaba ocupando um lugar de ativismo, inclusive, social, tá? Então, o impacto nesse lugar também de uma regulação social da ciência. Ela é pouco eficiente, sim, mas ela está presente, né? E ela acontece em vários episódios, né? A gente consegue identificar isso claramente, né? Inclusive no Brasil a gente tem esse ativismo como sendo um fator muito importante para provocar uma reflexão dentro da universidade, dentro da academia, na forma como a ciência explora a vida animal. Tá? A gente tem, em função dessa movimentação social, uma normatização que acompanha e procura acompanhar esse contexto social. Então, a legislação, ela passa a amadurecer também, à medida que nós nos amadurecemos moralmente, as normas sociais também vão amadurecendo e vão ocupando lugar formal, né, na legislação, no corpo de leis. Tá? Então, a gente tem também um refinamento normativo. Né? Então, hoje, por exemplo, se eu faço aquilo que o Real Colombo estava fazendo na Idade Média, se eu faço isso em público hoje, eu vou ser preso, e isso, no mínimo, eu vou ser preso. Né? Quer dizer, isso vai provocar um mal-estar geral. Né? Quer dizer, isso é bárbaro, né? Por conta de que a gente tem leis que já protegem esses animais, não permitem esse tipo de conduta, obviamente, para além da moralidade, né, de uma restrição moral, tá? E a gente tem um contexto importante também, que são as novas tecnologias, né? Então, essa imagem representa bem aqui uma saída, né, de um analógico para um digital, que é algo também muito recente e algo que tem um peso enorme em toda essa discussão, né, porque a gente está falando de um cenário que atende a resolução de problemas, a compreensão de hipóteses, né? Um cenário experimental, inclusive, que é bem servido pelo campo das novas tecnologias. Tá? Então, a gente tem toda essa complexidade que realmente coloca o animal num novo conceito, um novo significado, certo? Então, a gente tem uma saída, uma virada de chave aqui, né, de um animal que está... E aqui, inclusive, tem uma outra cena do mesmo livro, onde o cachorro já está içado pelo pescoço, né? Então, quer dizer, essa situação, esse significado do animal como coisa, como algo, né, que pode ser, né, tratado de qualquer jeito, para o século XXI, onde a gente tem um conceito de um animal muito mais complexo, né? O que mudou? Foi o cachorro que mudou do século XVI para o século XXI? Não. Né? Quer dizer, anatomicamente, biologicamente, é o mesmo fenômeno. Né? O que mudou de lá para cá foram os significados que foram sendo construídos em torno da vida do animal. Né? Então, hoje, como eu falei antes, é inconcebível a gente tratar um animal como um objeto, como coisa, tá? E por mais que hoje se fale muito em refinamento das práticas experimentais, né, o
o R do refinamento, né, do refinement. Vocês já devem ter ouvido falar dos 3 R's, a gente pode falar nisso na nossa discussão, tá? Mas acho que está faltando 5 minutos, né, Graça? Então, assim, quando a gente pensa no R do refinamento, o R do refinamento é uma firula, né, experimental. Ela vai, né, a preocupação dela é legítima na medida em que ela quer reduzir o sofrimento, reduzir a dor no animal, mas o animal ainda é uma coisa, tá? O animal ainda é um objeto para esse tipo de investigação, certo? Então, isso não muda. Refinar as práticas com animais não resolve um dilema moral posto pelos tempos modernos do século XXI, tá? Inclusive referendados pela própria ciência, né? Quando a gente vê o status científico, né? Um contexto social, mas o contexto científico do animal também, né? A gente vê que existe já muita evidência, muito fato que suporta a ideia de uma subjetividade, né, dentro do animal, né, quer dizer, que faz parte desse animal. Então, o animal ele passa a ser, pela própria ciência, né, significado como um sujeito, né, e não mais em potencial, um sujeito real. Então, tem, inclusive, a Declaração de Cambridge, que foi de 2012, isso, né? Foi lá para meados de 2012, não sei se vocês já viram o teor desse documento, mas é um documento onde vários neurocientistas fazem, né, um documento de 2 páginas, inclusive recomendo, né, que vocês quiserem depois, tá? A Declaração de Cambridge. Ele é um documento que marca a presença da consciência nos animais, a partir de uma matriz científica, e mais especificamente neurobiológica, né? Então, eles, né, nesse documento, eles falam que todos os animais vertebrados e o polvo, né, curiosamente tem ali, né, no finalzinho, os experimentos com polvo, né, também chegaram à mesma conclusão. Então, todos os animais vertebrados e o polvo, eles são seres conscientes, eles têm consciência da sua existência, tá? Isso foi muito impactante na época, e, enfim, né, quer dizer, é algo que muda bastante o cenário, né, que a própria ciência começa a ter, né, e inclusive a produzir, a gente começa a ver produções de obras científicas, óbvio, né, que aqui tem muita comunicação voltada para público não especialista, mas a gente começa a ver uma série de produções literárias tratando da vida emocional dos animais, né, da subjetividade, da linguagem animal, de uma neurociência afetiva, tá? Né, onde as emoções dos animais elas passam a ser um objeto, né, de estudo, de interesse, né? Então, cara, começa a surgir muita coisa nesse cenário, né? E aí, voltando para a questão da bioética, né, quer dizer, a gente tem hoje todo um contexto que realmente nos coloca numa situação de xeque, né, uma situação que a gente precisa, e já há algum tempo, né, olhar com atenção para isso, para poder virar uma página, tá? E aí, já nos finalmente, né, quando a gente olha para a ciência brasileira, aliás, perdão, eu vou parar por aqui mesmo, né, porque eu ia falar dos 3 R's. A gente pode comentar isso depois, mas menos é mais. Então, eu ia falar que, assim, a gente teve um período na nossa ciência, e na ciência em geral, onde havia o 0 R. Não havia preocupação em reduzir, refinar e substituir, né? Depois começou a vir os 3 R's, e agora a gente tem um olhar para um R, né, que é o R da substituição, tá? Mas só para finalizar, né, e dentro desse compromisso de olhar com cuidado para esse uso de animal, não é que todo uso de animal seja eticamente questionável ou condenado, né? Quer dizer, a gente não está falando aqui de acabar com todas as práticas, a gente está falando de acabar com as práticas onde o animal é considerado um objeto, tá? Eu faço parte de um comitê de ética na pesquisa com seres humanos, por exemplo. É feito pesquisa com seres humanos, a gente sabe disso, em todos os níveis, né? Social, econômico, farmacológico, biomédico, né?
Então, é feito pesquisa com seres humanos, sim, e há formas de se fazer pesquisa com seres humanos que são seguras, são éticas, né, têm um consentimento, são feitas com muito zelo e são muito importantes para a pesquisa. Não tem como a gente acabar com a pesquisa ou com a experimentação em seres humanos. Ela acontece e deve continuar acontecendo, ela acontece há muito tempo, inclusive, ela é responsável por grandes avanços na medicina, mas há um zelo, há um cuidado, né, com os princípios de autonomia, de não maleficência, né, realmente de zelo com a condição da dignidade humana, né, da autonomia humana, tá? Agora, isso não acontece com os animais, no comitê de ética, né, com os de animais, não há essa preocupação. O animal é um objeto, né? Eu não estou interessado em não ferir a dignidade desse animal. O animal ele é um objeto, ele não é um sujeito. Eu posso reduzir sofrimento, eu posso reduzir estresse, eu posso colocar práticas ali de bem-estar, enriquecimento ambiental, mas ainda assim, né, ele ainda é tratado como um objeto, ele ainda está no significado de objeto, tá? Então, quando a gente fala de alternativas aqui, a gente está falando do como, né, já que a gente veio até agora trabalhando os porquês, mas quando a gente pensa, cara, realmente não dá para justificar eticamente, moralmente, o uso de animais no nosso momento, né? Dadas as pesquisas, as reflexões filosóficas, é algo que não encontra base, suporte, tá? Não há uma coerência, certo? Nessa ideia de querer continuar com essas práticas. Ainda assim, a gente continua, tá? Por força de tradição. Mas, quando a gente pensa em os animais de forma benéfica, ok, né? Vou dar um exemplo. Vou ensinar a técnica operatória para os meus alunos de veterinária, posso fazer uso de cachorros ou de outros animais que podem passar por um procedimento de castração, por exemplo, esterectomia, e eles estão ali acompanhando aquele procedimento é feito no animal devidamente sedado, com todos os cuidados, né? Os alunos vão fazendo intervenções, né, crescentemente complexas, né? Então, tem uma série de cuidados que podem ser feitos nesse cenário de ensino, onde o animal sai bem do procedimento, sai esterilizado, sai com pós-operatório, né, sendo cuidado, vai ser encaminhado para uma posse responsável, para uma adoção, né? Isso é um uso benéfico. Aí vejam que a vivissecção, isso é uma prática de vivissecção, uma prática cirúrgica, que ela pode ser justificada eticamente. O animal está sendo utilizado ali para aprender cirurgia, mas ele não é tratado como objeto, ele é tratado como um paciente, ele é tratado como um sujeito que precisa de cuidados. Esse tipo de uso não é problemático, tá? Agora, quando eu uso um animal como um objeto, e a maioria dos usos no campo da ciência está enquadrado nisso, quer dizer, um uso prejudicial, quando o animal não é um sujeito, mas é uma coisa, é algo descartável, algo que eu jogo fora depois, aí sim, isso é algo que deve ser olhado com muita atenção, com muito cuidado. E essa chave, eu posso para finalizar, né, ela está sendo virada, tá? Então, hoje, no campo da ciência, na área de ensino, por exemplo, é praticamente consenso de que o animal, para fins didáticos de ensino, ele é dispensável. A gente tem uma série de outras tecnologias, recursos, abordagens, que inclusive transformam o uso de animais em obsoleto, né? Essas tecnologias, elas poupam tempo, elas são mais éticas, elas não colocam o estudante num cenário de tensão moral, de desconforto moral, quer dizer, elas são mais bem aproveitadas, né? Então, assim, no campo do ensino há cada vez mais consenso, mas como eu falei lá atrás, no campo da pesquisa, né, há ainda muita coisa para se resolver, as tecnologias elas estão chegando com força, né, a gente tem uma série de abordagens, né, in silico, in vitro, ou inclusive combinando in silico, in vitro, ex situ, ex vivo, né, quer dizer, há muita coisa sendo feita, os órgãos no chip, sistemas no chip, tem muita modelagem sendo feita que dispensa o uso de animais e que traz dados muito mais ricos, muito mais interessantes, muito mais fiéis à condição biológica humana, né? Portanto, muito mais eficientes do ponto de vista, né, da formulação das hipóteses, do desenvolvimento de novos tratamentos, medicamentos, da compreensão, né, das doenças, né? Então, a gente tem esse cenário bastante
já bem, né, transformado e num caminho irreversível, tá? Que é o da substituição. Tá? Então, a gente realmente tem caminhado no campo da pesquisa ainda com muita resistência, mas há um caminho sendo trilhado, e é porque a sociedade ela não aceita mais essas justificativas. A gente quer uma ciência que respeite os animais. A verdade é essa, a sociedade espera, né, que a ciência moderna, a sociedade moderna espera que a ciência moderna respeite os animais, né, trate eles como sujeitos, não como um objeto, né, considerem as tecnologias, né, considerem esses contextos novos para que a gente possa evoluir, né, enquanto espécie, evoluir moralmente enquanto espécie e evoluir também do ponto de vista científico, tá? Porque a experimentação animal, de alguma forma, ela é um freio de mão, né? Ela é um resquício, ela é um resíduo de uma prática muito, né, muito antiga, e que ainda resiste, né, apesar de todas essas, né, ponderações, esses fatos que vão surgindo, né, ela ainda resiste, tá? Mas como eu disse agora, há pouco, ela é uma tendência, né? A gente é visível que na ciência experimental, biomédica, na farmacologia, quer dizer, há uma tendência cada vez maior para que a gente realmente vire a página e tenha aí uma ciência mais responsável, mais ética, né? E a bioética, então, possa, né, resolver essa questão, não que ela deixe de existir, mas ela vai realmente, bom, viramos a página, já não é mais um tema, tá? Então, isso a gente está construindo, a gente deve chegar a isso no futuro, não sei se eu vou ver esse futuro, mas a gente está caminhando nesse sentido, tá bom, gente? Obrigado pela atenção de vocês, agora vamos aqui às questões. Acho que eu fui pontual, né, Graciela? Excelente, professor. Mais uma vez, muito obrigada, viu, pelo seu tempo, pela generosidade de estar aqui conosco hoje. E a sua palestra foi incrível, muitos elogios aqui no chat. Temos também aqui o professor João com a gente aqui, ajudando, apoiando, como sempre. Legal, E também Rosemary. fazendo também elogio aqui à sua palestra. E temos uma pergunta aqui no chat da Rosemary Bastos. Vamos dar uma olhadinha. Como despertar a conscientização de colegas na universidade que ainda utilizam práticas que deveriam já serem abolidas? Uma delas, a utilização de animais fistulados. Olha, eu sou um educador, né? Uma ótima pergunta, Rosemary, tá? Obrigado pela pergunta. Eu sou um educador, né? Principalmente um educador, e eu acredito muito na formação científica das novas gerações, né? Desses alunos, dessas alunas que estão chegando, adentrando no campo das ciências, e eu acredito muito no investimento dessas reflexões sobre esse público em particular. Eu conheço pouquíssimas pessoas que são do campo da experimentação animal e que viraram essa chave, e elas, né, tiveram um insight, ou então consideraram de fato essas questões todas e falaram, eu não vou mais usar animais, eu não vou mais fazer práticas com animais. Tem muitos colegas de faculdade, né, Rosemary, que elas estão comprometidas biograficamente com o uso de animais. E para elas realmente é algo intangível virar essa página ou resolver essa questão, né? É um sistema de crença muito forte, né? Que realmente elas meio que criam, né, uma coisa meio dogmática em torno do uso de animais. É algo que quase como uma fé nessas práticas, né? E é muito difícil, sabe? E pode ser muito frustrante se a gente investe muita energia em querer transformar esse sistema de crenças nessas pessoas que estão comprometidas biograficamente com o uso de animais, tá? E eu não estou dizendo que é impossível, né? Mas, assim, todo esse trabalho de educação que a gente faz aqui nesses lugares, por exemplo, nesses congressos, em sala de aula, conversando, né? As produções científicas, né? Orientações, eu acho que tudo isso cria um corpo,
né, onde a gente vai colher, sim, um fruto, né, e é isso, é um olhar de educador, né, a gente não tem um resultado imediato, mas a gente, com certeza, vai ter resultado lá na frente, né, no perfil desses profissionais, né, que estão adentrando nas áreas científicas e que vão substituir. Eu tenho uma fala de um professor meu do doutorado, que ele falou, olha, tem algumas ideias e algumas crenças dentro de alguns colegas, né, das universidades, que elas vão acabar só quando esses colegas morrerem, né? Quer dizer, é isso. Existe um apego muito grande a essas ideias, a esses sistemas, e elas não abrem mão disso, né? Então, a mudança de pensamento vem com o fim do pensamento, com a morte, efetivamente, né? Pode ser uma fala terrível, mas assim, ela tem uma verdade bonita também, que é essa crença nessa nova geração que está chegando, né, nesse processo, né, que está olhando para os estudantes, né? Quer dizer, isso aí realmente é algo que tem um impacto, traz um impacto não imediato, mas com certeza fundamental para a gente poder transformar a mentalidade no campo da experimentação animal. Maravilha, professor. Tem mais perguntas no chat. Antes, eu só vou fazer um convite para vocês, na realidade, para convidá-los para o Fórum de Bem-Estar Animal, que ocorrerá no dia 23/6, agora a próxima sexta-feira, das 9 às 17 horas, no Centro de Convenção da UENF. Esse evento será presencial e será um grande prazer receber todos vocês lá, tá certo? E agora, às 20 horas, também ocorrerá a mesa redonda, que o professor João também avisou aqui no chat. A substituição de animais no ensino, de 20 horas às 21 horas. E a Rosemary fez mais uma pergunta, tem uma pergunta do professor João também. Na pergunta da Rosemary Bastos, temos que faço parte da comissão de ética de uso de animais, mas as atividades são praticamente burocráticas. As normas do CONSEA permitem a comissão de ética realizar avaliação in loco? Legal, as normas Rosemary. do CONSEA permitem? Legal. Tá, realmente o trabalho dos SEUAs, né, são trabalhos muito protocolares, né, chega a ser um pouco frustrante o trabalho dentro das comissões, porque basicamente ver se o protocolo está em conformidade, não se entra no mérito da pesquisa, ou se evita entrar no mérito da pesquisa, né, quer dizer, são avaliados projetos de colegas, muitas vezes, né, não é feito nenhum um blind ali, então tem muito viés, então é um trabalho, eu não estou falando de todos os comitês de ética, mas no geral é um trabalho muito protocolar, muito burocrático, né, portanto, de alguma forma frustrante, né. Eu estive como conselheiro do CONSEA durante 2 gestões, né, quase 4 anos, eu saí um pouquinho antes, e lá eu não sentia coisa muito diferente, lá a gente conseguia avançar bastante coisa, né, o que eu percebia é que os conselheiros, mesmo aqueles que trabalham com experimentação animal, eles tinham uma cabeça muito aberta, né, mas ainda numa perspectiva muito, né, ainda dominada, né, pelo paradigma da experimentação animal. As diligências, né, essas, eu acho que não sei se eu entendi direito a pergunta, mas assim, isso fica a critério dos comitês de ética. O CONSEA não determina, mas não proíbe, né? Ele não há um dispositivo, até onde eu sei, tá? Digamos assim, que coloque como competência dos comitês de ética essa fiscalização, né? Mas não impede que isso aconteça, tá? Então, inclusive, dependendo do regimento dos comitês de ética, pode-se, né, colocar, né, as fiscalizações em loco, né, para ver o que está acontecendo. Uma das coisas que a gente batia muito dentro do comitê de ética, dentro do CONSEA, era que a gente precisava capacitar os representantes de sociedade de proteção animal, inclusive para que eles pudessem fazer esse papel de fiscalização, né? Quer dizer, para que eles pudessem estimular eles
Não, beleza, está no protocolo, está no papel, mas e aí, está acontecendo no laboratório, está acontecendo na prática? Né? Esse analgésico está sendo utilizado mesmo, os animais estão nesse número dentro das gaiolas, a eutanásia é feita desse jeito, a morte dos animais é induzida desse jeito mesmo, quer dizer, são questões importantes, tá? O Conselho, como eu falei, não coloca isso como uma competência do Comitê de Ética, mas também não impede que o Comitê de Ética possa fazer algum tipo de diligência, algum tipo de verificação em loco, principalmente a partir de uma denúncia. Tá? E quando tem denúncia, então, aí, né, quer dizer, há uma, inclusive, o próprio Conselho faz diligências para fazer essa fiscalização, tá? Mas é muito a depender do regulamento dos comitês, né? Mas, em princípio, o Conselho não determina nada nesse sentido. Ótimo. E para fechar, nós temos a pergunta do professor João. Thales, com relação à legislação, temos tido bons avanços relativos a animais, principalmente cães e gatos, como, por exemplo, a Lei Sanção. Como você vê isso na experimentação animal? Legal, João. Cara, assim, é que nem eu falei, né? No campo da ciência, a regulação social, ela não é tão eficiente, né? No campo das políticas públicas de animais, de controle de animais, de bem-estar desses animais, né? Que estão fora desse campo da ciência, a coisa até acontece, né? E eu acho que, assim, a gente tem um cenário muito sensibilizado para que essas legislações, elas realmente, né, avancem. E, de fato, concordo contigo, a gente tem tido bastante coisa, né, bastante normativa interessante acontecendo. Mas no campo da ciência, quando entra nessa seara, né, a gente tem essas forças, né, da própria ciência, esse corporativismo da própria ciência, um protecionismo, né, quer dizer, não, isso aqui é ciência, né, vocês podem vir até aqui, mas daqui para cá é o nosso território. Então, a regulação ela acaba sendo muito mais interna e eu não diria hermética ou blindada, mas ela está muito mais sob controle dessa, né, o Conselho, por exemplo. O Conselho é o órgão que legisla a experimentação animal no Brasil. A maioria dos conselheiros ela é formada por setores científicos que têm interesse na continuidade da experimentação animal. Então, como é que eu avanço na legislação? É muito difícil, é suado. Eu falo por experiência própria e isso é um drama de quem está lá representando as sociedades de proteção animal. É bem complicado trabalhar essa evolução. Quer dizer, não que a pressão social não deva parar ou não tenha efeito, ela deve continuar, né? Mas ela tem realmente essa peculiaridade de ter uma regulação muito mais controlada pelos setores interessados na experimentação animal. Então, isso realmente é um obstáculo para que a gente tenha avanços mais significativos no campo da ciência. Né? Quando a gente vê a Lei Arouca, por exemplo, a 11794, ela é uma lei que privilegia o refinamento, fala muito pouco de substituição, né? É uma lei muito tímida em relação a uma transformação, né? Ou uma implementação dos próprios TISRs. Ela está muito mais focada no refinamento do que na redução ou substituição. Então, a gente vê no próprio corpo, né, da lei maior, né, da 11794, muitas coisas que poderiam, inclusive está se discutindo uma revisão dessa lei, tá? Mas muitas coisas que poderiam já hoje estar, né, já superadas e transformadas, tá? Eu acho que é isso, né, Graciele? Obrigado, né, pelo tempo. Estamos terminando aqui, né, certinho no horário. Olha que legal. Passou muito rápido, que pena. Poxa, A tinha gente tanta nem coisa vê. para conversar. Parabéns mais uma vez, professor, pela palestra. O senhor gostaria de colocar suas considerações finais? Gente, acho que eu falei, né, bastante coisa, fica tão né, apertadinho assim para a gente falar, mas eu só agradecer realmente o espaço, espero que vocês levem esses temas, né, provoquem mais esses temas, contem comigo, estou à disposição, né, se vocês precisarem de alguma orientação, algum trabalho, né, alguma coisa mais dirigida, eu estou aqui à disposição para ajudar, tá? Obrigado Muito de novo. obrigada. Nós que agradecemos. E a todos os participantes também. Uma boa noite. Nos vemos no próximo evento. Tchau, tchau.